Olá vocês, pessoal interessado no nosso curso Literatura na História, Diálogos Contemporâneos na Nigéria e na Palestina. Meu nome é a professora Priscila, eu fiz História na FRJ e mestrado na Unifesp. Sempre trabalhei com História da África, utilizei muito as fontes jornalísticas. E para mim vai ser, para nós, espero que seja aí muito especial para todos nós, esse curso. Não é mesmo, professora Débora? É mesmo. Olá a todos, meu nome é Débora Pinesi Frias, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em História na Unifesp e graduada pela mesma instituição. Eu sou membro do LEOA, que é o Laboratório de Estudos Orientais e Asiáticos, da mesma instituição também. E também eu estudo assuntos relacionados à Palestina, que vai estar no tema do nosso minicurso, e a Síria, mas basicamente Oriente Médio. Espero que vocês se interessem pelo curso, espero que seja uma boa experiência para todos. Falar um pouquinho sobre como a gente chegou no tema, né, de juntar Palestina e Nigéria, primeiro por causa das nossas pesquisas e segundo porque em 2020, no final do ano, a gente fez a Jornada Afroasiática, foi um evento do curso de História da Unifesp. Ele foi um evento online, porque a gente estava no meio da pandemia, mas reuniu muita gente, praticamente 1.000 inscritos em quase todos os estados brasileiros e algumas pessoas de fora também. Foi um evento muito interessante que trouxe o tema dos 10 anos da Primavera Árabe, que traz essas regiões do Oriente Médio e do Norte da África e outros temas também nas pesquisas dos estudantes que apresentaram em simpósios. Então, a gente entende que são eixos de pesquisa, né, áreas de pesquisa que são muito necessárias e, por vezes, pouco estudadas ou tendo algumas historiografias que precisam ser revistas também. Então, a gente entende que existe uma grande importância nesses campos de estudo e também boas conexões entre esses estudos. Então a gente quis trazer como a literatura pode ser interpretada nesses dois contextos. E também uma questão que é central, que tanto a Nigéria como a Palestina no século XX passaram por um processo de colonização britânica. Então, existe um espaço de contestação ao imperialismo britânico, que é um elemento que a gente vai abordar também, como que o processo dessa implementação ela é violenta, ela é cultural, ela é política, ela é econômica, ela se dá em diversos âmbitos da sociedade. E também a nossa perspectiva de produzir pesquisas no sul global, para o sul global especialmente, né? Deslocar um pouco esse eixo histórico do Brasil, se conectar com as histórias da Europa, dos Estados Unidos e da própria América, não no sentido de que essas histórias não tenham o seu lugar, mas que nós temos um passado historiográfico muito grande que deslegitimou esses espaços, e as áreas de história da África e história da Ásia, né, que vieram junto com esse conceito do terceiro mundo, do sul global, dos países não alinhados, da Conferência de Bandung, né, desse processo que foi o século XX, da ebulição de estados independentes, né, dos colonialismos britânicos, francês, alemão, belga, enfim, diversos processos políticos de luta
contra o imperialismo. E as nossas pesquisas, elas se enquadram nessa perspectiva e também numa perspectiva literária. Então, o que nós esperamos que vocês façam? A gente espera que vocês gostem desse momento, porque é difícil, são pesquisas que a gente não tem acesso fácil no livro didático. Então, assim, se você é professor de sala de aula, isso é muito legal para levar para a sala de aula. Se você é estudante da graduação e ainda está em busca do seu caminho, de qual a palavra seguir no caminho da historiografia, a gente faz o convite para que vocês caminhem para áreas não óbvias na historiografia. Então, um convite aí para vocês estudarem História da África, História da Ásia, História do Oriente Médio, em diversas temporalidades. E também é uma satisfação aí poder falar com vocês. Agradecemos muito aí a atenção e nem tudo é fácil. Tá muito legal aqui, mas a gente também quer que vocês peguem a certificação. E para pegar a certificação tem uma atividade didática que vocês precisam entregar. Nós passamos num formato que seja dialógico também e que talvez vocês possam utilizar esse textinho nas suas redes sociais, às vezes começando uma rede social do seu trabalho, porque nós temos as nossas redes sociais, né? A minha é @historiadora_obstinada e a da Débora. A minha é @Oriente a História. Anotem aí, historiadora obstinada, segue a gente. E Oriente a História. E vocês podem também fazer, se vocês forem da graduação, mestrandos, graduados, doutorandos, não sei, pessoas interessadas, mas é sempre legal poder produzir dados, produzir documentos na internet, espaços na internet, com as nossas pesquisas, tá? O Instagram não é um espaço só de e-commerce, também é um espaço de aprendizado, conhecimento e divulgação científica. Então, o que a gente gostaria que vocês fizessem e entregassem pra gente? A gente vai ler com maior atenção, tá? A ideia seria vocês escolherem uma pessoa, ou da Nigéria ou da Palestina, uma pessoa que escreva. De preferência escrita, tá? A gente está trabalhando com material literário. Talvez em outra oficina a gente faça de música, talvez em outra oficina a gente faça de dança, mas nessa é literário, ok? Literário, esse é o primeiro critério. Que seja literário. O segundo é que vocês escolhem essa pessoa, depois vocês vão fazer uma mini bio dela, tá? Dizendo qual é a região que ela vive, qual o tempo, qual o espaço, né? Então, tem que ser da Nigéria ou da Palestina. Então, se for o Said, por exemplo, aí você vai dizer onde é que ele nasceu, onde ele se formou, onde foi a atuação principal da vida dessa pessoa. A atuação principal. Não necessariamente você precisa dar o currículo da pessoa inteiro. Por que ela é conhecida? O que fez ela ser conhecida? Então, você vai escolher a pessoa, a obra, você vai dizer qual é o livro, qual é um romance e tal, e fazer uma breve análise dos principais conceitos ou da principal narrativa que é envolta ali. E aí vocês preparam isso entre 200 e 600 páginas, linhas, óbvio. Palavras. Então, são palavras. Débora, quer falar mais alguma coisa? Porque aí depois daqui eles vão para a aula. Complementar só que, no caso, como a gente fala sobre ser da Nigéria ou ser da Palestina, é uma questão também de identidade. No caso da Palestina, se é um palestino refugiado, se é um palestino descendente de palestino, também cabe. Não sei se tem alguma complementação em relação à Nigéria, mas em relação à Palestina, eu senti a necessidade de fazer essa complementação agora, mas espero que dê tudo certo com a avaliação. A gente quer que todo mundo aproveite muito o curso e estamos esperando pelas avaliações de vocês. Salve pessoal interessado nessa aula maravilhosa de História da Nigéria e História da Palestina. Agora vamos trabalhar a temática da Nigéria.
comigo, professora Priscila, tá? Quero agradecer muito a organização do evento, por essa oportunidade, dessa interação nacional de muitos minicursos, muitas possibilidades aí de formação, né, de trocas, diálogos. E eu fico muito grata de vocês estarem aqui. Essa forma de trabalhar online. A gente sabe que não é o mais interessante, assim, mas eu espero que eu possa desenvolver aqui com vocês uma boa troca. O meu Instagram vai ficar disponível, historiadora obstinada, e também o meu e-mail, né, que é priscila.marques@unifesp.br, tá bom? Qualquer dúvida, diálogos, trocas, convites, ideias e etc., podem entrar em contato comigo, eu vou adorar conversar com vocês. E também um agradecimento aí muito generoso à organização do evento Diálogos sobre a História da UFPR. Muito obrigada mesmo, gente, por essa oportunidade, tá? Então vamos começar. Eu preparei uma série de slides. Eu sei que os slides não são para nós o melhor dos lugares para a nossa interação, mas até onde eu conheço. E vou tentar fazer uma interação aqui nossa para compreender um pouco da Nigéria contemporânea, tá ok? Então vamos lá. O nome do nosso minicurso, retomando aqui, aproveito para falar para vocês que estão aqui fazendo esse curso, que vocês peguem o caderninho de vocês. O caderninho, a canetinha, deixa o celular ali longe e vem comigo nesse momento de 1 hora aqui dessa troca, tá ok? Para a gente poder se conectar de verdade. Então, o nome desse curso desse mini curso, Literatura na História, Diálogos Contemporâneos na Nigéria e na Palestina. E agora, nesse momento, vamos trabalhar as aproximações literárias à Nigéria contemporânea com Achebe e Adichie. Com Achebe e Adichie, como vocês preferirem. Aqui a gente entende que são nomes Ibo, e que tem uma pronúncia diferenciada. Aqui no Brasil a gente costuma falar Achebe e Adichie, mas também Achebe, Adichie, e estamos aí no processo de conhecer cada vez melhor as línguas e poder pronunciar, mas também o nosso comprometimento em estar falando da forma brasileira está tudo bem também, ok? Começar localizando a Nigéria aqui no nosso mapa. Né? É fundamental nosso entendimento desse mapa, que é o mapa do continente africano, tá? Berço da humanidade, início da vida humana, sabe? A civilização, sociedade, língua, tudo aqui é o nosso berço da humanidade, tá bom, gente? E localizamos aqui esse eixo, essa parte que está em vermelho. Esse aqui é o desenho que nós temos das fronteiras atuais da Nigéria, tá ok? A Nigéria, ela fica localizada na região da África Ocidental. Essa região aqui se chama ocidental, né, por conta dessa compreensão de que esse lado aqui do Egito, do Sudão, da Somália seria o lado oriental, tá bom? A gente também conhece essa região aqui como a região da Costa da Mina, né? Também foi conhecida essa região por esse nome, tá? E a Nigéria é um dos grandes países, junto, assim, especialmente com a África do Sul, que tem essa economia de mercado, assim, muito desenvolvida, no sentido mesmo capitalista desse entendimento, né? Muito petróleo, muito comércio, muita cidade. E a Nigéria é conhecida aí como o leão africano, tem várias
denominações aí para reconhecê-la. Além dela também ter um berço cultural assim muito grande, mais de 300 línguas, muita cultura, muita diversidade, tá bom? E também a gente também acrescenta, assim como o Brasil e os países do sul global, é também um país que, ao mesmo tempo que tem uma economia desenvolvida dentro do seu continente também, parte de uma falta de distribuição de renda, uma população também com dificuldade de acesso a recursos por conta do subdesenvolvimento que o capitalismo vem desenvolvendo nessas regiões, né? Não só o capitalismo, né, e as empresas e as instituições, né, de exploração, né, que são variadas, pode ser de mineração, exploração de recursos naturais, de distribuição de mercadoria, né, pelo mar e também por terra, enfim. Essas empresas partem de uma burguesia nacional e uma burguesia internacional, mas sem dúvida a burguesia internacional do exterior da África, né, da Europa, dos Estados Unidos, tem um poder muito forte de barganha e de negociação que subdesenvolve essa região, tá? Mas assim, tudo bem breve, só para a gente localizar esse Estado Nacional, esse país que nós iremos trabalhar agora nessa aula, tá? Vamos lá. Separei mais mapas. Por quê? Porque a interdisciplinariedade, a geografia e a história, elas andam ali muito coladas, né? Nosso trabalho aqui vai ser sobre a literatura, mas a gente perde muito se a gente não se utiliza das ferramentas possíveis, né? Das melhores ferramentas possíveis que nós pudermos utilizar, né? Todas essas referências estão na bibliografia do curso, tá? Qualquer coisa, entre em contato para que eu possa indicar também outras fontes para geografia africana, da Nigéria e tudo mais. Bom, esse mapa que está logo aqui, esse mapa que está logo aqui, é um mapa das regiões, né? O mapa das regiões culturais, né? Das regiões étnicas. Eu vou abrir aqui um pouco, porque eu quero mostrar ele mais de perto. Eu acho que eu consigo fazer isso e vocês conseguem ver bem também. E eu vou estar sumindo aqui um pouco. Essa região aqui de baixo, em rosa, é a região Iorubá, né? Que foi uma região que os iorubás vieram aqui muito para o Brasil, especialmente a região da Bahia, século XVII, XVIII, né? O candomblé e o culto ao Ifá e vários outros cultos de religiosidade afro-brasileira têm como eixo, como matriz espiritual, cultural, essa região aqui, especialmente o estado de Oxobô, onde fica o rio de Oxum, né? A cidade de Ilé-Ifé, que é a cidade sagrada, Oió, a cidade de Oió, o grande reino de Oió, né? O reino do Benin, todas essas organizações e essas estruturas, né, culturais, étnicas, ficam nessa região aqui, rosinha. A região Ibo, que vai ser a região que a gente vai falar bastante hoje por conta da Chimamanda e também por causa do Chimachebe, essa região amarela de baixo, Ibo, né? A parte mais ao norte, que tem escrito aqui Alça e Fulani, é a região do Califado de Sokoto, que é a região mais muçulmana, tá? A Nigéria é praticamente, majoritariamente cristã e muçulmana, tá? Mas isso, a religiosidade não quer dizer cultura e espiritualidade. Então é muito presente pessoas que são de cultos, que são de religiosidade, são cristãs, mas que são fiéis ao seu orixá, são fiéis aos ancestrais da sua família, tá? E que mantém culturalmente esse tronco cultural. Não necessariamente, quando a gente olha esse mapa da Nigéria, isso quer dizer que ela foi colonizada pelos britânicos, então todo mundo está falando inglês. Não.
o inglês é a língua oficial do trabalho, do mercado, da maior parte das escolas. Inclusive, o Yorubá já foi até proibido nas escolas. Mas é importante a gente compreender que esse processo de colonização ele não se dá de forma hegemônica e de forma massiva e de aculturação de toda a população. Isso não é verdade. Não sei se vocês estão ouvindo a música aí que está tocando aqui, que infelizmente o Corinthians acabou de perder. Bom, e esse outro mapa que eu trouxe aqui, que é um mapa um mapa natural, um mapa geográfico, né, da vegetação. Esse outro mapa, eu quis trazer especialmente aí a atenção para essas regiões verde escura. Né? Essas regiões verde escuras são o mapa físico, lembrei, gente, desculpa, mapa físico. Essas regiões verde escuras são regiões de floresta, de planície. E também trazer aqui a atenção, se vocês percebem, bem aqui no meio, onde está embaixo escrito Nigéria, tem um grande rio que passa no meio e passa embaixo. Esse rio que passa no meio e passa embaixo, que divide a Nigéria em 3, que também dá para ver ele aqui nesse outro mapa, voltei, né? Vem aqui comigo, gente. O rio ele faz assim, ó. Tchum, tchum, ele faz assim. Que ele fica aqui em cima da região Yoruba e passa, corta toda a Nigéria. E depois ele vai também em direção ao mar, na região de Idjal, mais ao sul. Então, essa divisão dos rios, ela é muito importante geopoliticamente falando também. E também é uma região importante para navegação, para comércio, para vivências e etc. Tá? Então, quis trazer aqui para vocês, inicialmente, essa compreensão geográfica. Tá? Vamos seguir. Nós estamos aqui num curso que vai falar sobre literatura e história. Tá? Para falar sobre literatura e história, a gente está falando, né, sobre a história da Nigéria. A história da Nigéria que faz parte da história da África. E se no Brasil hoje, estou aqui falando com vocês, se hoje no Brasil a gente tem disciplinas obrigatórias de história da África, é porque existe uma tradição muito forte do movimento negro no Brasil. E esse movimento conquistou políticas públicas, né, tanto para acesso, né, como que são as políticas de ações afirmativas, de acesso à população negra ao ensino superior, e também a Lei 10.639, que foi promulgada aí no dia 9 de janeiro, logo quando o Lula foi eleito, né, foi na primeira quinzena, ele promulgou essa lei de obrigatoriedade do ensino de história da África. Não só o ensino de história da África, essa lei foi atualizada em 2008. Essa atualização foi para a inclusão também das histórias e culturas indígenas, tá bom? Esse tema é um tema muito valioso que a gente pode fazer uma aula sobre ele. Eu deixo separado aqui para indicações aqui para vocês. A grande ministra Nilma Lino Gomes, que foi golpeada, Nilma Lino Gomes, que escreveu O Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas por Emancipação. Esse é um livro muito bom para compreender esse processo da luta do movimento negro nas suas articulações e negociações para que hoje a gente possa ter conquistado essa legislação, mas que ainda é muito suficiente, gente. Ainda tem muita luta pela frente e isso é insuficiente frente às necessidades que nós temos hoje. Mas não podemos negar a importância desse reconhecimento, dessa legitimação, tá? E também eu indico um livro muito bom, que é Ensino de História de História e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas, que tem o professor Amilcar Araújo Pereira, Averena Alberti, Patrícia Teixeira Santos, Giovana Xavier, enfim, Cici Fernandes Bittencourt,
Varley da Costa. É um livro que é produzido aí, a maior parte por intelectuais do Rio de Janeiro, e que vão falar sobre essas conquistas e a centralidade dos estudos de história da África e história indígena no Brasil, tá bom? Então, para entender, a gente não pode falar de história da África no Brasil sem falar de luta antirracista, de movimento negro educador. Bom, a história da África no Brasil, ela começa especialmente ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Esses três centros são, digamos, os centros maternos assim, dos estudos africanos. O CEAM, o CAA e o Centro de Estudos Afroasiáticos, o Centro de Estudos Afro-Orientais e o CA, que é o Centro de Estudos Africanos. Acho que eu falei certo, gente. Mas depois eu posso colocar aqui também, se alguém não pegou. Mas são os três centros de Rio, São Paulo e Bahia. Tá. Isso no Brasil. E aí, a princípio, os estudos africanos, eles vêm com essa força das discussões afro-brasileiras, especialmente, da diáspora. Por quê? Porque também existe uma dificuldade dos intelectuais aqui no Brasil terem acesso a essas produções, né? Por quê? Porque esses canais eram canais eurocêntricos e a gente já sabe disso, né? Um dos debates que a gente já vai adiantando aqui, que é a questão do eurocentrismo, que é o quê? Uma educação no Brasil voltada para os exemplos e as tradições do Império Português no Brasil, né? A gente não conhece a história do Brasil, a gente acaba por conhecer a história do Império Português no Brasil. E esse vínculo do Brasil com Portugal fez com que a gente conhecesse também o que se conhece em Portugal. Então, o Brasil vai conhecer a África primeiro pelo olhar da lusofonia, digamos assim, né? Pelas colônias portuguesas em África. Então, a gente vai conhecer a história da África, da Guiné-Bissau, de Moçambique, de Angola, São Tomé e Príncipe, né? Cabo Verde. E com o tempo, gente, estou resumindo aqui para a gente ter uma compreensão assim desse processo de chegar até aqui, que nós estamos estudando, também foi com o História Geral da África, que é aquele manual, eu tenho aqui as sínteses, né? Eu entrei em contato com a Unesco, falei que trabalhava com a História da África, eles mandaram para mim as 2 sínteses. Essa que são sínteses dos 8 volumes, né? Mas são 8 volumes que foram elaborados nos grandes centros de estudos africanos do mundo, grande parte deles em África, a partir dos anos 60, e vai chegar no Brasil só também durante o governo Lula, né? Especialmente aí com a aprovação do ministro Fernando Haddad. E aí esses tomos chegam no Brasil nos anos 2000, e aí a gente consegue também conhecer, e com a internet, com certeza, né? A gente começa a criar novas conexões. E o meu trabalho aqui com vocês, em trazer a história da Nigéria, faz parte dessa ampliação dos estudos africanos para além do eixo da língua portuguesa. Então, a gente, sempre quando vai começar um trabalho sobre história da África, eu recomendo sempre vocês a começarem olhando as referências nesses manuais, grandes manuais incríveis, e que estão para ser lançados. 8, 9, 10 já estão produzidos, tá? Já foram produzidos. A professora Vani Cleia, eu participei de uma palestra com ela lá no FRJ, já tem um tempo, acho que foi 2018 ou 2019, já estão produzidos esses materiais e agora é o processo para sair. Mas já adianto para vocês que o grande conceito que vem é o conceito de África global, a África presente no mundo inteiro por conta da diáspora. Esse parece ser um dos grandes temas centrais que vão vir por aí, tá? E, bom, passando aqui para a história da Nigéria. A Nigéria tem uma tradição riquíssima, né, de universidades, de intelectuais, e eu trouxe o destaque para dois, né, para dois
para além dos que a gente vai trabalhar, que é o Timóteo e a Chimamanda, eu trouxe destaque para outros dois. Primeiro, Professor Wole Soyinka. Esse livro aqui é o primeiro Nobel africano. O primeiro prêmio Nobel foi O Leão e a Joia, que foi nos anos 80, tá? Que foi o primeiro africano a receber um prêmio Nobel. O Wole Soyinka, vale de curiosidade, ele é sobrinho da Funmilayo Ransome-Kuti, mãe do Fela Kuti. Quem aqui já ouviu Afrobeat provavelmente já ouviu falar do Fela Kuti. Então, essa família de intelectuais, ativistas muito reconhecidos. E eu tendo assim, a fazer uma aproximação com a família Gil. Eu acho que a família Kuti é um pouco a família Gil, que a gente tem aqui, Preta Gil, Gilberto Gil, enfim. É uma sugestão assim de eixos. Então, O Leão e a Joia é uma peça, não é um texto literário narrativo, né? É uma peça. E esse livro, ele está disponível ele é de fácil aquisição, né? Eu sempre que eu dou aula sobre a Nigéria, eu sempre recomendo comprar esse livro, gente. Acho que é uns R$20, não é um livro caro. E ele é uma peça que conta a história de uma aldeia e das implicações com a administração britânica, as implicações da administração britânica, né? Tanto a parte da violência, como a parte da educação, enfim, é um livro muito bom. E depois, no final, também é muito legal, porque como é uma peça, eles têm as fotografias da peça no final. Então, também é uma ótima ferramenta didática para ser utilizada em sala de aula. É fantástico esse livro, tá bom? E o segundo intelectual que eu indiquei aqui é o Toyin Falola. Toyin Falola. Esse é, sem dúvida, o maior historiador da Nigéria. Ele tem centenas de livros publicados. Um dos livros que eu estudei mais assim dele é o Colonialism and Violence, que é colonialismo e violência. Ele também tem um dicionário da Nigéria, tem dicionário urbano. Ele organiza muitos livros, além dos livros dele. Então, assim, é uma grande referência. E a partir dele, vocês, né, se quiserem pesquisar aí, a partir dele, todos os temas que circulam a Nigéria, história da África, passam por ele. Ele é uma grande plataforma, assim, de publicação, de divulgação acadêmica, científica, e especialmente em defesa da cultura iorubana, né? Então, Toyin Falola é uma grande referência que eu deixo para vocês sobre Nigéria contemporânea. Então, não só contemporânea, na verdade, ele estuda história da Nigéria em vários âmbitos. Ele provavelmente deve ter uma equipe gigantesca, porque é uma figura exemplar, assim. Bom, aí estamos aqui trazendo camadas da cebola, camadas de complexidade, como dizia Tairine Cristine, uma querida amiga, doutora maravilhosa da FRJ. Camadas de complexidade, né? A história da Nigéria, a história da África, ela passa também por um grande conceito principal, que é o pan-africanismo. O pan-africanismo não é um tema nosso debate aqui, mas que é importante a gente entender que o pan-africanismo é um projeto político e ideológico que perpassa as linhas políticas, as ações políticas, as organizações, as lideranças, os movimentos de base, no geral, em criar conexões intracontinentais, especialmente, e também na diáspora, mas especialmente conexões intracontinentais para criar uma África forte frente ao processo do colonialismo, tá? A princípio, essa pode ser uma definição. Porém,
a gente tem que entender as camadas que esse pan-africanismo tem. Existem as camadas socialistas, existem as camadas mais democratas, liberais, existem as camadas que vão se atentar mais às questões das mulheres, existem as camadas que vão se atentar mais às questões filosóficas, religiosas, espirituais. Então, são muitas camadas e muitas lideranças, tá? Para entender um pouco mais, para vocês poderem entender um pouco mais sobre esses debates, o professor Muriatan Barbosa lançou há pouco tempo esse livro, A Razão Africana, Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo. Tá? Esse livro ele é dividido em 3 partes, sobre a personalidade africana, o reino político e o autodesenvolvimento e conclusão. Ele vai... o professor Muriatan, ele é sensacional, me parece que ele leu todas as histórias geral da África, porque ele também participou da organização da síntese, né? Participou desse processo todo. E ele consegue elencar algumas das personalidades. Então, vamos comentar aqui Tomás Sankara, Amilcar Cabral, Patrício Lumumba, Afumilayo Ransome Kuti, Olha, abrindo a página da Afumilayo Ransome Kuti. Vai falar sobre a Conferência de Bandung, a Kwame Nkrumah, enfim, uma série de intelectuais, Frantz Fanon, né, que não é diretamente africano, mas Frantz Fanon. E vai trazer essas especificidades, assim. Esse é o livro encantador, eu tenho uma resenha sobre esse livro aqui, recomendo muito para vocês, está na bibliografia, tá? Se quiser entender, um beabá, para eu me localizar nesse universo de estudos africanos, de estudos africanos, no geral, ele é uma boa referência. E independências africanas, gente. O que acontece? Nos anos 60, 1960, 18 estados nacionais africanos se tornam independentes. Isso é um impacto muito grande. Isso é uma grande questão aí de debate, tá? Esses 18 países que se tornam independentes, eles não estavam em processos de guerrilha, como foi Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e Cabo Verde, né? Que vão se tornar independentes em torno de 74, 75. Eles vão se tornar independentes depois. Mas a relação das independências africanas com a construção da história é muito forte. Por quê? A partir do momento que se constrói esse Estado Nacional precisa de uma história. E tanto nós temos as histórias desses Estados Nacionais como histórias de oposição ao colonialismo, como não diretamente isso, e também como uma inflação das histórias da resistência, como as histórias legitimadoras de todo esse processo. O que me agrada muito. Que me interessa muito, né? Analisar os processos políticos que visam autonomia e independência, né? E também essas contingências, né? Essas possibilidades de criar movimentos, associações políticas que tomam força nacional, tomam força não só ideológica, mas também prática. Então, as independências africanas, elas foram fundamentais aí para esse processo que a gente tem entendimento hoje das histórias sobre os Estados Nacionais africanos. Por quê? Porque a escolha de histórias para ser as histórias nacionais invisibiliza outras histórias, né? E que a gente vai falar depois com a Chimamanda do perigo da história única. Mas essa seleção dessas histórias acaba se tornando algo complicado para entender esse processo nacional. Por quê? Porque, vamos lá, a Nigéria. Vou voltar aqui no nosso mapa. A Nigéria aqui. Então, a gente viu aqui que tem no mínimo 10 regiões, né? Mas a gente sabe que são mais de 300 línguas, muita diversidade cultural, tá?
porque é muito grande. Se eu vou falar que a história da Nigéria é a história iorubana, vai ser um problema. Porque essa região iorubana, essa região do sul, é uma região que tem muita visibilidade, tem muito contato com o colonialismo, com o imperialismo, né? Se eu já for olhar para a região Alsa Fulani, eu já vou conhecer uma Nigéria completamente diferente, que é uma Nigéria muçulmana. E aí eu falo para vocês, não tenho conhecimento do Califado de Sokoto, não é essa história da Nigéria que eu conheço. Então, eu estou colocando aqui que a gente está estudando a história da Nigéria, mas a gente vai estar estudando um pouquinho aqui dessa região de Lagos e um pouquinho aqui dessas histórias da região Ibu, especialmente a região de Onitsha, tá? Então, vamos entender que estou fazendo um recorte dentro de uma diversidade imensa que seria as narrativas possíveis para entender a história da Nigéria, mas estou fazendo um recorte aqui dessa região de Lagos e dessa região aqui Ibo, especialmente de Onitsha, tá bom? E para finalizar, esses eixos que são questões que cruzam todo o nosso debate, o eurocentrismo e a questão pós-colonial, né? O eurocentrismo, ele não é só uma questão dos homens brancos se entenderem como centro do mundo, não é isso. O eurocentrismo tem a ver com uma questão também de produção, escoamento monetário de recursos que visa o enriquecimento dos Estados europeus, né? Nesse momento, a gente não está falando dos Estados Unidos, mas no avançar do século XX, as relações da Nigéria com os Estados Unidos são muito fortes. Mas a gente está falando aqui desse período do século XX, do início do século XX, tá? E que essa produção organizada pela administração colonial, ela vai se voltar para a Europa, especialmente para a coroa britânica. E que, com certeza, a questão racista, ela perpassa essas relações. O entendimento aí o entendimento equivocado, baseadas em teorias infundadas, né? Infundadas porque são baseadas em preconceitos e hierarquização, em supremacias, né? Esse eurocentrismo, ele também é político, ele é econômico, ele é cultural, ele é educacional, ele está em todos esses âmbitos, tá? E pós-colonial, porque essas lideranças, esses intelectuais, esses ativistas, esses cantores, esses professores, professoras, que vão ter um olhar crítico, que vão ter perspectivas revolucionárias, que vão ter debates para além do status quo, da normatização das instituições comerciais e ideológicas europeias, que são estabelecidas a partir da força, especialmente, e da negociação de mercado. Essas críticas todas, elas se enquadram nesse quadro pós-colonial, que é pós a independência, que é pós categorias inferiorizantes, né? Então, por exemplo, Gayatri Spivak, né, do livro Pode Subalterno Falar, ela é uma autora pós-colonial, tá? O Stuart Hall, o Homi Bhabha, autores pós-coloniais. Então, essa questão aí é muito central para o nosso entendimento filosófico e epistemológico, assim, da linha que a gente entende esse processo, tá? E, para fechar essa primeira parte, para fechar não, gente, que acabamos de começar, como a literatura pode se tornar uma ferramenta para a historiografia nigeriana? Essa é a pergunta que eu quero que a gente responda no final. Se vocês quiserem pegar a água de vocês, né? Pegar um biscoitinho, uma frutinha, pães, pra gente continuar.
Então vamos lá. Como a literatura pode se tornar uma ferramenta para a historiografia nigeriana? Vou deixar. Não vou mexer na pergunta. Vamos seguir. Quadro teórico metodológico. Se você é uma estudante de história, uma estudante de história, brincadeira, gente. Se você é um estudante de história, ou também das áreas de humanas, né? E está na graduação, ainda não montou o seu primeiro quadro teórico metodológico. Eu vou dar umas palavras sobre isso. Quadro teórico metodológico são os nossos acordos. São não só acordos de pensamento, mas também acordos condizentes ao que nós estamos observando. Então, nesse meu trabalho com vocês, o nosso método é o uso da literatura. E a nossa teoria, né? A nossa teoria são esses recursos aqui que eu mobilizei antes, né? Panafricanismo, eu vou estar usando aqui do Muriatã Barbosa. Compreensão dessa teoria do movimento negro educador, da Nilma Lino Gomes. A minha referência, né, principal para a historiografia, né, o meu teórico principal que eu utilizo é o Toyin Falolo. Então, esses são os meus teóricos. O método é como eu vou lidar com a minha fonte, é o como fazer com a minha fonte. Na minha dissertação e na minha monografia, o meu método foi análise de jornais. Eu analisei jornais. E agora com vocês eu estou fazendo um estudo de literatura. Então a minha metodologia ela é de uma análise literária. E como eu escolhi uma análise literária, eu vou trazer daqui a pouquinho para a gente analisar aqui uma referência de história e literatura. Porque isso faz parte do meu quadro teórico metodológico. Então, por exemplo, se você vai fazer um estudo sobre uma biografia de alguém, a metodologia é a biografia. E o teórico são os conceitos que você vai usar, né? Então, por exemplo, uma biografia enfim, é isso. Então, se eu fosse fazer uma biografia, por exemplo, da Chimamanda, eu teria que usar referenciais que falam sobre a história das mulheres, referenciais teóricos, né? Que falam sobre a história das mulheres, sobre gênero. E estudo de biografias eu estaria usando para o quadro metodológico, tá? Quis aqui fazer uma reflexão com vocês sobre esses limites do que é teórico, o que é metodológico. E na minha dissertação, o meu capítulo 1, eu chamei de A Oficina da Historiadora Obstinada. Falei para vocês que o meu Instagram é Historiadora Obstinada, então o meu Instagram eu divido ali um pouco do que são as minhas filiações teóricas e metodológicas, né? Vou abrir aqui um pouco. E assim, entender como é que a gente chega no resultado, né? Importante é saber como é que a gente chega lá. Não o que a gente descobriu. Óbvio que o que a gente descobriu é muito bom saber, mas a gente quer saber como é que a gente chegou lá. Então, como é que eu cheguei lá para fazer esse trabalho aqui com vocês? Esses 2 capítulos, tanto o capítulo do Chinua Achebe quanto o capítulo do Meio Som Amarelo, foram capítulos que eu li muito. Eu reli. Eu fiz análise de discurso desses capítulos e depois fiz fichamentos, já apresentei trabalhos sobre ambos os livros. E assim eu fui refinando o meu entendimento para chegar nessas conclusões que eu vou dividir aqui com vocês. Para mim, aqui é muito mais importante entender todo esse processo do como do que os resultados. Porque o resultado, você pega o livro e lê, né? Pega aqui, senta aqui e vai ler o livro. Agora, como que a gente entende todo esse processo, né? E como que a gente cria conhecimento a partir da leitura de contos,
na leitura de capítulos de livros narrativos, especialmente livros de história da África. Bom, vamos seguindo aqui. Referencial teórico. Eu utilizei essa autora, Lígia Chiappini. Essa publicação foi uma publicação da USP. A referência está na bibliografia. E eu vou fazer uma coisa que eu sei que vocês não gostam, eu também não gosto. Mas, às vezes, é bom a gente fazer isso online. Por quê? Porque eu quero que vocês mergulhem aqui comigo nesse entendimento desse debate, tá? E depois a gente passa para outro momento. Um recurso vai transformar esse momento da leitura no online mais proveitosa é pegar uma canetinha e anotar quais são as ideias principais aqui desse momento, tá? Acompanhar comigo fazendo comentários no caderno de vocês. Uma sugestão, tá bom? Eu vou abrir aqui para vocês poderem ler melhor comigo, tá? Eu fiz um grifo meu de botar o feminino, tá? Em todas as oportunidades que eu tenho, eu faço esse exercício. O gênero neutro é um desafio para mim fazer essa adequação. Eu estou estudando sobre isso para poder utilizar o gênero neutro, mas eu ainda não conheço ainda a melhor referência para todas as associações. Inclusive, eu agradeceria muito se alguém pudesse me indicar, tá? Mas assim, esse é um exercício que vem dos aspectos, né, da Her Story, que é essa perspectiva her dela, né? História dela, em vez de his story, né, que é a história dele. Mas enfim, vamos lá. Eu destaquei esse trecho aqui para entender essa relação de história e literatura, tá bom? E eu vou ler no feminino, porque essa é a minha escolha metodológica. As estudiosas de literatura tornam-se, então, interessadas pelas relações entre a literatura e história, tanto do ponto de vista da leitora, que se dá conta dessas articulações pela leitura, quanto do ponto de vista da autora, querendo intervir na história, que ela faz história através da literatura. Do seu lado, o crítico, esse aqui eu não botei. Do seu lado, a crítica refaz o mesmo percurso ao contrário, como uma espécie de detetive que segue pistas. Então, pistas, anota pistas aí que eu vou falar sobre pistas. Para medir a distância entre o resultado e o projeto, os problemas, os limites e as possibilidades dos dois. Não se trata, então, simplesmente de ler na forma literária a historicidade da literatura, mas, aqui, chave, buscar o modo de compreender a produção dessa historicidade. Compreender, anota, a produção dessa historicidade. Isso é chave, tá? Isso é a chave. Sem esquecer a historicidade da leitura ela própria, tentando articular o passado e o presente, para evitar seja anacronismo de projeção de um sobre o outro, seja a ilusão de apanhar inteiramente o passado, revisitá-lo, revivê-lo, senão enquanto metáfora. Massa, hein? Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui nossa tela. Vou ajeitar aqui nossa tela e vou vir aqui só nós dois aqui. Duas. Falou das pistas. Então, quando a gente vai fazer uma análise da literatura com o olhar da história, nós vamos buscar pistas. Tem um trabalho que eu gosto muito, que é do Carlos Ginzburg, Sinais, Paradigmas, que ele vai falar do paradigma indiciário. O que é o paradigma indiciário? O Ginzburg vai falar, olha só, Sherlock Holmes
quando vai buscar as pistas. Vai lá ver roupa, vai lá ver o cabelo que ficou caído no chão, né? Que vai investigar, fazer investigação, ver telefone, ver rua, ver onde a pessoa foi e tal. Pista, ele vai seguir as pistas. E o médico, a medicina, que vai procurando os sintomas. Então você tá com dor aqui na mão? Você tá com dor nas costas? E tá com dor no peito. Então o problema aqui é do lado esquerdo, né? Então já pegou uma conclusão. Mas não é na perna, então não pode ser a paralisia tudo. Enfim, partes da medicina. Então, o médico, a disciplina médica, né, ela vai pegando sintomas para tirar um entendimento. Assim como o Sherlock Holmes vai fazer esse entendimento. E aí vem também o pessoal das artes. Aí pegou, desenhou lá a Mona Lisa, mas a Mona Lisa tá com uma orelha, tá diferente essa orelha da Mona Lisa que tá puxada. Ou um detalhe da unha. E aí os críticos de arte vão perceber, não, esse quadro aqui não é de verdade, esse quadro é falsificado, porque viu nos detalhes. Então o Carlos Gisbert vai falar assim, olha só, nessas três situações, a gente pode encontrar o rigor científico. Que é qual? E ele vai ficar muito tempo lá explicando pra gente o que é o rigor científico. E ele, lá no final, ele vai explicar pra gente que o rigor científico nada mais é que a intuição. Mas essa intuição é uma intuição do nada. Então eu sou dentista, vou começar a fazer história aqui hoje e aí vou tirar as melhores conclusões? Não. Essa intuição é a partir de se debruçar sobre a literatura, sobre o tema, sobre a história, sobre outras referências sobre aquele mesmo assunto. E aí você vai pegando pedaços e vai compreendendo coisas. Tá? E é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui nessa aula. Pegando pedaços, tanto dessa literatura de Chinua Achebe, vamos pegar um pedaço da literatura da Chimamanda e vamos contextualizar isso tudo, problematizar essas pistas de uma forma simples e breve também, porque só temos essa aula. E assim a gente chega nos nossos entendimentos, nos nossos resultados, tá bom? Então, muito obrigada, Silvia, Lígia, que nos fez chegar nessa compreensão, né, dessa importância das pistas, de compreender a produção dessa historicidade. Então, qual o contexto que os autores produziram, as autoras produziram, qual é o contexto que eles produziram, qual é o contexto que eles publicaram, quando que fez a tradução, isso é importante, como é que chegou até você, se chegou pela livraria ou se chegou pela universidade, isso é um elemento também. Porque o livro que chega pra gente pela universidade, pela livraria ou pela mão de um ativista do movimento negro, às vezes tem história importante para ser analisada nesse processo. Por que o livro não foi para grandes livrarias e outros foram? Né? Isso tudo são questões valiosas para o trabalho do historiador. Bom, agora, como eu falei para vocês, o Toin falou lá, tem sido a grande referência assim, para o meu estudo. E na minha dissertação eu analisei junto com a professora Patrícia Teixeira Santos, grande especialista em História do Sudão, professora da Unifesp. Recomendo muitos trabalhos dela. Essa compreensão de alguns aspectos da Nigéria no século XX. Que é a coisa mais importante que eu quero falar aqui para vocês? O meu recorte, ele não está trazendo a história iorubana, por exemplo, ou a história Igbo. Eu poderia fazer uma aula com vocês sobre a história de Ilé-Ifé, sobre a história do reino de Oió. Poderia ser, tá? Nesse momento, não é. Esse momento a gente está falando da história colonial, tá? Numa perspectiva crítica a essa implementação, tá ok? Isso é importante entender. Não estou começando a história da Nigéria aqui. A história da Nigéria começa com a civilização Nokia, começa com o Califado de Sokoto, começa muito antes de tudo isso, tá? Mas o nosso recorte para essa aula é esse. Então,
A Nigéria começa a se chamar Nigéria nesse desenho que ela tem, dos rios. Lembra que eu mostrei para vocês os 3 rios, o rio Níger, né? Esse rio Níger, ele divide a Nigéria em 3. E por isso que se chama Nigéria, por conta da Niger Area. Níger, área do rio Níger, né? Histórias controversas sobre a origem desse nome. Não é um objetivo meu também saber o objetivo desse nome. Mas é importante a gente saber que tem a ver com essa região e é um nome voltado para o inglês, tá? Para a gente entender a composição desse estado nacional que a gente tem hoje. Essa composição da Nigéria que a gente tem hoje, ela é uma composição que foi na amalgamation, que é como eles consideram em inglês, que é a unificação do norte e do sul da Nigéria. Antes, o norte e o sul eram protetorados, colônias separadas. E em 1914, ano da Primeira Guerra Mundial, calorosas disputas ali entre os imperialismos britânicos e ingleses, os comerciantes da região. E essa teria sido uma estratégia da Nigéria fortalecer, da Inglaterra, da coroa britânica, fortalecer a sua presença nessa região, que foi com essa unificação, tá? Essa unificação parte de um processo um pouco anterior, que é da atuação da Royal Niger Company, que é uma empresa da coroa britânica em África, né? Nessa região da Nigéria, que não era Nigéria ainda, que disputa com a Alemanha na Conferência de Berlim o seu estabelecimento, né? Nessa região enquanto poder colonial, para elencar para firmar as instituições, né, de lei, de escola e tal. Por quê? Porque nos jornais que eu estudei no mestrado, a gente encontra muito debate sobre a Alemanha. Então, assim, por exemplo, tem nigerianos, africanos, urbanos e tal, que não vão, por exemplo, defender a Inglaterra na guerra. Vão achar que a Alemanha é melhor. Lembrando que ainda não é fascismo, mas não é nazismo. Mas, assim, também uma multiplicidade de atores, tá? Multiplicidade de atores. E essa administração colonial, como é que é? É que nem aqui no Brasil, que a coroa veio para cá, veio centenas de pessoas, milhares de pessoas para o Rio de Janeiro, veio para cá, ocupou, teve muita imigração para ocupar os espaços dos trabalhadores urbanos? Não. Não encontrei registros ainda de grandes levas de imigrantes britânicos para a Nigéria, tá? Existe deslocamento, sim, mas não existe. Não encontrei ainda. Inclusive, caso encontrem, me mandem. É uma dúvida, é uma questão para mim isso. A administração indireta de Frederick Lugard, né? Colonialism and Violence, que é esse livro do Timothy que eu mencionei com vocês, que está na bibliografia. Essa administração indireta, como é que ela funciona? Atenção, gente, para vocês me entenderem bem. Não existia uma população branca massiva que já teria acordos culturais, políticos, econômicos, né? Não tinha. Então, como é que isso funcionava? A gente pode dizer que existe negociação, a gente pode dizer que existe resistência violenta, a gente pode dizer que existe medo, a gente pode dizer que existe conveniência. Muitas camadas, tá? O mais importante aqui é a gente entender
que quando começou os contatos pós-escravidão comerciais, esses contatos já eram marcados por uma hierarquia comercial. Mas os africanos, né, e aí também compartilhada essa visão em outras regiões, os africanos, eles recebiam impostos dos ingleses para estarem ali. Só que, com o avançar do processo, muitas vezes, na maior parte das vezes, acontecia que os ingleses não cumpriam com esses acordos. E falava, então vai ser, os africanos falavam, a taxa é 15. Aí eles falavam, não, a taxa vai ser 3. E não, a taxa é 15. Aí não, a taxa é 10, então. E não, a taxa é 3. Então a gente vai ter que ter um conflito aqui. E aí, às vezes, se tinha o conflito e se conseguia barganhar coisas e tal. Às vezes não tinha quantidade de armas suficiente e o conflito ia levar para, de fato, um extermínio da comunidade. E aí se aceitava a administração indireta. Mas também existiam outros que... E aí, gente, a gente vai ter que analisar caso a caso, tá bom? Então é importante a gente entender que essa administração indireta, ela é baseada na articulação com as chefias locais comerciais e que não necessariamente aceitar um acordo quer dizer que você estava sendo conveniente, mas muitas vezes isso pode ser uma condição de manter a integridade do povo da sua região, né? E aí a gente vai ver aqui no Leão e a Joia, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso no livro do Chinua Achebe, de 58, O Mundo se Despedaça, que é o livro mais famoso, né, sobre isso. Como é violenta esse ataque. Então é importante a gente ver isso, mas também existe um percentual aí de negociação de conveniência, mas que a gente não pode dizer que nenhuma dessas formas ela era hegemônica, tá ok? Existem todas essas camadas de complexidade nos processos, mas sem dúvida a gente não pode negar que a força bélica, né, foi um elemento muito determinante para todos esses processos, tá ok? E a bandeira, gente, essa bandeira aqui foi uma grande questão para mim. Eu acho que vocês vão achar interessante também. Estrela de Davi, selo de Salomão, judeus ibo-nativos. Vou dar um zoom aqui. Essa bandeira é a bandeira da unificação do protetorado do norte e do sul da Nigéria. E tem aí a estrela de Davi. Por quê? Porque nessa região Ibo, que é uma região, né, que eu já falei para vocês, fica ali, parte oriental da Nigéria, Chimamanda, Chinua Achebe, são de lá e tal. Essa região, que é uma região também de muito petróleo, que é a região da Guerra do Biafra, já adiantando algumas coisas, essa região tinha uma presença judia muito forte. Tanto que foi parar na bandeira, tá? Essa parte azul, sem o círculo, ela é padrão para todas as colônias britânicas, tá bom? E com o tempo não, dependendo da região, esses símbolos, como tá o símbolo da estrela de Davi, eles vão mudando, tá? Se vocês quiserem ver mais sobre isso, é bem legal, bem interessante. Legal não. É bem interessante ver a mudança dessa logozinha redonda no campo da bandeira, mas o que prevalece é o símbolo da Inglaterra e essa parte toda azul. Bom, cronologia histórica adaptada. Historiadora faz cronologia para falar que não, tá tudo errado, tem que colocar muitas outras camadas aí, mas eu tô colocando aqui um eixo para a gente compreender esse processo da Nigéria contemporânea de uma forma breve e simples, lembrando que é apenas uma aula. 1885, chegada dos missionários britânicos a Onitsha, que também é a data da Conferência de Berlim, não é à toa. 14, unificação do Protetorado Norte do Sul. 60, independência da Nigéria, Primeira República. 1966, tem essa implementação desse Estado Nacional Nigeriano de forma outorgada.
junto com a implementação também dessa unificação outorgada, o que isso traz milhões de implicações, gente. Milhões de implicações. E aí, outro momento, posso falar de uma dessas implicações. Independência da Nigéria e Primeira República. 66, tentativa de secessão de Biafra. É essa região que eu já falei para vocês, tenta se separar por conta de uma imposição política e econômica muito forte. O petróleo, né, que era dessa região passa a ser do Estado, e isso, juros, dinheiro, um monte de confusão. Ataque, 67, ataque do governo, início da Guerra Civil Nigeriana, e aí começa um dos grandes massacres do século XX, um dos primeiros massacres extremamente televisionados, fotografados, que vai também colaborar para a construção das imagens de uma África, do afropessimismo, né? Todas aquelas imagens de fome, pobreza, crianças em situação de vulnerabilidade. Muitas dessas imagens foram imagens tiradas durante a Guerra Civil Nigeriana. Em 70 tem o fim da guerra, né? E a readaptação e a reunificação da região do Biafra, que foi dizimada, foi um genocídio. Tem um filme da Chimamanda que dá para ver sobre isso, que é do Meio Sol Amarelo, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tá? Meio Sol Amarelo, que fala sobre a Guerra Civil Nigeriana. É um livro muito bom, tem filme dele adaptado, não tem em português a legenda, eu não achei, mas tem legenda em inglês, tá? Se alguém quiser ir fazer um projeto para concorrer a uma bolsa FAPESP, para traduzir a legenda do livro, seria um super projeto. Mas fala muito, é um processo muito tenso, muito difícil, muito violento, e que marca toda uma geração de pessoas em toda a Nigéria, né? Em 78, mudança de regime, abertura para os partidos políticos, fim da ditadura, do governo militar, fim do governo militar. Em 1991, a capital deixa de ser Lagos e passa a ser Abuja. Rapidamente aqui, no mapa, a capital era aqui, Lagos. Tá vendo aqui a parte rosa? Né? Yoruba vai para o litoral, Lagos. E passa a ser Abuja, que fica na região Alça Fulani, aqui ao norte, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu não tenho uma seta aqui para marcar, mas isso mostra uma reorientação política, né? Lembre-se aqui quando Rio de Janeiro, infelizmente, deixou de ser capital. Brincadeira, gente, é porque eu sou carioca, foi uma brincadeira. Quando o Rio de Janeiro deixa de ser capital e passa a ser Brasília, quando deixa de ser Salvador, deixa de ser Bahia, deixa de ser capital na Bahia e passa a ser no Rio de Janeiro. Então, transformações políticas importantes, tá bom? Bom, vamos lá. Cronologia. Chinua Achebe, tá? Esse senhor, que foi um ícone da história da Nigéria, da divulgação da literatura. Vou retomar. Ícone da literatura mundial do século XX. Ele é um ícone da literatura mundial do século XX. A professora Priscila ainda não li. Então leia, com certeza na sua biblioteca tem O Mundo Se Despedaça. Com certeza, leia Chinua Achebe, tá? Ele nasceu em 1930, faleceu há pouco tempo, agora em 2013. A Chimamanda conhecia ele, ela morou na casa dele, na universidade, no campus da universidade. Ela tem reportagens na internet que mostram a solidariedade dela, né? A tristeza, assim, pela passagem, mas também o reconhecimento da sua trajetória como um ícone que abriu caminho para o trabalho dos intelectuais nigerianos, né? Ele foi um grande ícone. E aí, nesse livro, eu me debrucei para fazer essa aula para
vocês, mas no primeiro capítulo, que dá nome ao livro, A Educação de uma Criança sob o Protetorado Britânico, né? Que é um livro que ele fala sobre a vida dele. Então ele vai falar que o pai dele era evangelista, o avô era ferreiro, ele foi pai da literatura africana, tem mais de 30 livros publicados, especialmente Música de Pedaços, que é esse mais famoso, foi publicado em 1958, pela primeira edição, e foi divulgado, foi traduzido em mais de 40 línguas, e ele também foi parte do processo de diplomacia em defesa de Biafra. Tanto a Chinua Achebe, o Wole Soyinka, Chimamanda, todos eles foram partidários de Biafra. Seus familiares participaram desse processo, né? Da Chimamanda, no caso, e do Chinua Achebe, ele mesmo foi parte desse processo de divulgação, legitimação em defesa de Biafra e contra as atrocidades e o genocídio que foi com o povo Ibo, né? A região de Biafra é a região do povo Ibo. E ele também recebeu muitos prêmios, Prêmio Literário Santo Luís, 99, Prêmio da Paz e Comércio do Livro Alemão, Prêmio Internacional Membuka, The Dorothy and Lillian Gish Prize, 2010, enfim, ele é muito premiado, um ícone da literatura mundial, tá? Vamos lá. Então, esse exercício que eu acabei de fazer é o que? A identificação do autor. Né? Se a gente vai pensar nesse processo de construção do conhecimento, né? Da gente entender cada parte, as pistas, saber quem é o autor é fundamental para a gente entender a obra, não é mesmo? E aí, esse capítulo que eu analisei foi o capítulo 1, que é uma narrativa em primeira pessoa, mostra esse pertencimento dele a essa perspectiva do meio termo. O que seria essa perspectiva do meio termo? Vamos entender assim. A gente não é puro. Não existe um sujeito puro, essencializado. Não existe. Mas cada questão que faz a gente, compõe a gente ser o que a gente é, cultural, espiritual, religiosa, política, tudo isso, ela vem de fora, ela vem do outro, a gente aprende, a gente anexa, a gente dialoga, recusa, aceita, etc. Essa perspectiva do meio termo para o Chinua Achebe é que ele não se entende como... Porque assim, vamos lá. O Fanon, ele foi o grande sistematizador assim, de um binarismo muito importante que a gente precisa ter em mente sempre quando vai entender o processo de colonização, que é o colonizado versus, anota aí, colonizado versus colonizador, tá? Essa categoria, se a gente tem 5 minutos para falar com alguém sobre a história da África, sobre a história do Brasil, a gente vai ter que explicar isso aqui. Mas se a gente tem 20 minutos, se a gente tem 3 aulas, se a gente tem uma aula no ensino superior, a gente vai explicar aqui. Esse sujeito que é colonizado, ele não é um sujeito passivo. Ele é um sujeito que ele está em movimento. Ou não. Estou falando que existem sujeitos em movimento. E esses sujeitos e sujeitas em movimentos, eles podem até ocupar espaços dentro das instituições coloniais. Mas isso não quer dizer que eles se tornam passivos a esse processo. Ou seja, nesse livro, especialmente nesse capítulo, o Chinua Achebe, ele vai ser o mais colonizado, digamos assim, né? Porque o pai dele era missionário, ele vai estudar em escolas missionárias e tudo mais, só que isso fez ele conhecer tudo que existia nessa estrutura que ele estava inserido e fez com que ele se tornasse um dos maiores escritores dessa questão pós-colonial, assim, decolonial, né? No sentido dele denunciar o colonialismo, suas atrocidades, seus problemas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala inglês, ele estudou nessas escolas, mas isso não quer dizer que ele é um colonizado passivo. Então, é essa ponderação que esse conceito de meio termo quer trazer, tá? Declaração de oposição ao regime colonial, escolas missionárias e currículo de Londres. Uma das questões que eu falei que eram centrais aqui para a gente entender é essa questão da infância, dessa construção. E aí vocês lendo o texto, e aí a sugestão
é que vocês se divirtam. Vocês vão gostar. Que vocês se divirtam com esses dois contos, esses 2 capítulos, né? Que eu selecionei. E aí vocês vão perceber que os 2 vão trazer muito essa questão de como foi a sua infância, né? E como é que foi essa infância nessa escola colonial, que é uma escola que não é a pedagogia da libertação. É a educação colonial mesmo. É essa negação, é entender o nativo, o local, a cultura, o politeísmo, a relação da força espiritual da natureza. Tudo isso como demônio. Tá tudo errado. Você tem que aceitar Jesus, apenas uma força, apenas um Deus. Esse negócio das histórias aí, nessa aí é bruxaria, não pode, vai queimar. É tapa na mão. E várias outras coisas. E que também tem um espaço de negociação e convivência, tá? E o currículo é o currículo de Londres. Não existe a 10.639 nesse momento. Então, essa questão da educação é uma questão chave. Ele fala que ele não se tornou um acadêmico, porque ele teve esse... Ele fala assim, esse livro não é um livro acadêmico. Foi um livro que ele escreveu em 2009. Acho que foi o último livro. Foi o último livro que ele escreveu antes de falecer. Ele faleceu em 2013. Esse livro ele escreveu em 2009. E esse livro não é um livro acadêmico, é um livro que ele conta, 2012, que foi lançado aqui no Brasil. Não é um livro acadêmico, que é um livro que vai ser contado em primeira pessoa, né? Uma literatura. E aí, muitos debates sobre literatura, sobre escrita de si, escrevivência e muito mais. E ele também não foi aceito na Trinity College de Cambridge. E ele vai falar da convivência dele também, vai abordar sobre a convivência dele na cidade colonial. Tá? Então eu separei aqui principais aspectos desse conto. Seguindo, eu destaquei para vocês apenas 3 momentos de leitura, tá? Já fizemos o primeiro, esse é o segundo, e o terceiro vai ser a leitura da Chimamanda, e a gente para de fazer leitura, tá bom? Mas é importante, né? Então peguem aí o lapisinho, a canetinha, vamos analisar esse trecho interessante. Se quiser pausar, pegar um pouco d'água, um lanche, volta aqui pra gente retomar. Vamos lá. Embora Simpson fosse professor de matemática, decretou uma norma que promovia a leitura de romances e proibia a leitura de qualquer livro escolar depois das aulas, 3 dias por semana. Ele a chamou de Lei dos Livros Didáticos. Segundo essa lei draconiana, podíamos ler ficção, biografias, revistas, etc. Eles não falavam sobre nós ou sobre pessoas como nós, mas eram histórias emocionantes, mesmo histórias como as de John Beauchamp, em que homens brancos lutavam heroicamente e derrotavam os repulsivos habitantes nativos. Não nos perturbavam no início, mas tudo isso acabava sendo uma excelente preparação para o dia em que teríamos idade para ler nas entrelinhas e fazer indagações. E aí, o que vocês acharam desse trecho? Esse trecho é essa demonstração do que eu busquei conceituar aqui, desse espaço de meio termo. Por quê? No livro, depois o Tinashe vai explicar que vários outros grandes mestres assim, da literatura nigeriana em língua inglesa participaram dessas escolas. E muitos deles tinham uma perspectiva muito crítica a tudo isso, a todo esse processo de ensino e de instrução numa perspectiva eurocêntrica e racista. Mas que enquanto eles eram jovens, eles não tinham tão nítido esse entendimento. Mas que depois isso passava a se tornar uma questão latente. Já no livro da Chimamanda, Afa Mefuma, já adiantando aqui, Afa Mefuma, mesmo criança, já
compreendia, tipo, nossa, mas isso tem nada a ver com o que minha avó falava, né? Já tem um enfrentamento e uma questão de compreensão disso muito forte, né? E também a importância da gente entender essa lei do livro didático, né? Eu achei interessante essa lei do livro didático, que era o momento que o professor, esse professor Simpson era um bom professor, o Tina Shep fala bem dele, assim, que ele queria que não ficasse só no livro didático, que eles pudessem ler outras coisas, mas também não dava para ler muitas outras coisas, porque tinha muitas outras coisas, porque todo esse currículo era o currículo de Londres, era como se fossem colégios britânicos na Nigéria, tá? Mas, como eu estava falando para vocês, essa educação foi fundamental para eles terem as ferramentas necessárias de entendimento para seguir uma perspectiva crítica. E esses intelectuais que se formaram nas escolas britânicas, eles vão ser as grandes lideranças do processo, né, pela independência, do processo os processos de reivindicação de direitos dentro da administração colonial, né? Então, colonizado não pode ser uma categoria passiva em todos os seus sentidos, porque senão a gente não encontra esses grandes agentes. Mas ela também é uma categoria fundamental para a gente compreender poder, né? Política, economia, fundamental. Tá ok? Seguindo, Brasil. Vamos, Brasil. Chimamanda Adichie. Se vocês não escutaram a música Flawless da Beyoncé, vai lá. Chimamanda faz um trecho. Chimamanda, ela é uma literata, né? Ela escreveu os livros na universidade, os livros dela bombou, vem de muitos países hoje, ela é uma grande figura do feminismo internacional, do feminismo negro. Tem esse livro aqui, O Perigo de uma História Única, também, que é um livro que ela vai estar abordando esse problema da gente entender, né, que muitas histórias importam, que as histórias são um meio de empoderar e humanizar. Então, ela faz isso com os livros dela. Esse livro que eu selecionei para a gente trabalhar foi o livro No Seu Pescoço. Esse livro é uma coletânea de contos maravilhosos. Ela também tem o último livro que ela lançou em português, Notas sobre Luto. Tem o Americaná também, que ela fala sobre, especialmente sobre mulheres negras, cabelo, essa questão do amor, estar nos Estados Unidos, o preconceito que ela vive nos Estados Unidos. Então, enfim, muito massa. É uma autora muito massa, li todos os livros dela, recomendo muito. Se você quer conhecer a Nigéria, a Chimamanda pode ser um caminho para você, né, aprofundar. E o capítulo que eu escolhi é o capítulo da historiadora obstinada. Esse capítulo, para mim, é muito importante em vários sentidos. A minha avó, ela sempre leu muito para mim, sempre. Tinha uma pasta de livrinhos assim, ela lia para mim. Ela fez só até até a quarta série. Mas ela lia pra mim, maravilhosa. Minha rainha. E em abril eu fiz a última... Dividindo aqui com vocês, né? Esse momento também. Porque eu não posso não fazer essa homenagem pra minha avó se eu tô falando desse conto, né? Em abril eu passei 10 dias com ela. Ela tava internada no hospital. Dia 24 de junho ela fez a passagem à transcendência, né? E eu li esse conto para ela, porque tem várias questões que aí também não veio ao caso aqui dessa aula, mas eu li esse conto para ela e ela sempre leu muitas histórias para mim e essa foi a última história que ela ouviu. Então, para mim é muito importante assim essa história por vários sentidos. Mas voltando aqui, a Chimamanda, ela vai nesse conto fazer uma narrativa ficcional diferente do Tina Shep, que é uma autobiografia, tá? Ela apresenta a história de uma família, né? E as mudanças
e estranhamentos que a família dela passa durante a família da Famefuma, né, passa durante esse período da colonização, tá bom? Essas mudanças de costumes seria, por exemplo, nas escolas que começam a ter escolas missionárias, tanto católicas como anglicanas, escolas que aprendem inglês. E aí tem o caso que a Wamba, a avó, ela fala, não, fulano, meu filho tem que saber falar inglês porque o outro perdeu a terra porque não sabia falar inglês, porque tinha um tribunal lá, perdeu a terra porque não sabia falar inglês. Então ela precisa falar inglês. Falar inglês não é uma escolha, é um privilégio ter acesso a essa formação. E isso te limita, te possibilita muitas coisas, né? Como, por exemplo, ter a garantia da sua terra. As roupas. Então tem as questões críticas das roupas, porque o filho da Wamba, quando chega em casa, começa a estranhar os seios da mãe estarem de fora, que antes isso não era uma questão, mas na escola ele aprendeu que não poderia. As leis. Então passam a ter leis diferentes das leis das chefias locais, passam a ter outras leis. Os nomes. E aí essa questão dos nomes ela é muito importante, porque as pessoas eram batizadas com nomes em inglês, né, nomes cristãos. E tem um processo todo de reafricanização dos espíritos, como diz Amílcar Cabral, das pessoas ao longo da vida mudarem de nome. Não quero mais ser chamada de Grace, eu quero ser chamada de Afamefuma, que é o caso aí de uma das personagens do conto, né, que ela é batizada como Grace, mas quer ser chamada de Afamefuma. E aí vários líderes políticos, várias pessoas, lá no jornal que eu estudei no mestrado, tinha uma parte do jornal que aparecia as pessoas que mudavam de nome, é muito comum essa mudança de nome, tá? A questão das escolas missionárias, como eu já falei aqui no conto do Achebe, e essa questão dela se tornar historiadora, e uma das grandes questões que a Famefuma busca no livro é se tornar historiadora e implementar um ensino de história da África na universidade dela, né? E ela passa a se tornar uma grande historiadora que vai falar muito sobre esse processo das histórias com uma perspectiva não eurocêntrica, né? Então, vamos seguir aqui. Estamos chegando no fim, gente. Faltam 3 slides. O trecho que eu reservei aqui, que é o último trecho, é o trecho da historiadora obstinada. Vamos lá. Wamba ouviu sua porta ranger ao ser aberta, e lá estava Famefuma, sua neta que viera sozinha de Onitsha, porque tinha passado várias noites sem conseguir dormir, com seu espírito inquieto, insistindo que fosse para casa. Grace largou a mochila, dentro da qual havia um livro escolar com um capítulo intitulado A Pacificação das Tribos Primitivas no Sul da Nigéria. Destaca isso. Escrito por um administrador de Worcestershire, que vivera no meio deles durante 7 anos. Esse trecho é muito simbólico. A Chimamanda e o Chinua Achebe, eles se conhecem, mas não escrevem juntos. São gerações diferentes. O Chinua Achebe ele já faleceu, ele é dos anos 30, Chimamanda é dos anos 70. E eles têm essa conexão. E aí, por que eu estou trazendo isso tudo aqui? Porque a gente está falando da história, né? O nosso trabalho aqui é fazer essa relação da história com a literatura, né? E no livro do Chinua Achebe, O Mundo se Despedaça, ele conta a história de uma aldeia que é dizimada. Essa aldeia, no final do livro, ele menciona que o administrador local
ele escreve um relatório. E esse relatório é enviado da Nigéria para a Inglaterra. Quem escrevia a história da Nigéria? Uma pergunta. Quem escrevia a história da Nigéria durante o período colonial? Eram os... quem podia pagar na Inglaterra para fazer uma universidade para escrever sobre a história da Nigéria, né? Quem nos anos 50 estava escrevendo história, né? Essas questões assim que envolvem quem é o intelectual que está por trás disso tudo. No caso, eu aqui, por que eu me interesso sobre a história da Nigéria, né? Eu me interesso porque eu acredito que a história da Nigéria é uma ferramenta potente para o entendimento e como diz a Chimamanda, para a dignidade, para o empoderamento, para reparar questões fundamentais que trouxeram processos racistas para o Brasil e que assim a gente acabou conhecendo a história da África de uma forma marcada por esses estereótipos e por essas criações supremacistas brancas, né? Então, a gente aqui busca entender a história da África numa perspectiva de conhecer as histórias de luta e de associação e de cultura da Nigéria como uma ferramenta na luta antirracista no Brasil, como ferramenta histórica, como ciência. O trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de ciência. E tem pesquisadores que vão olhar a história. Não, história é ficção, é criação. Não, história é ciência. Eu tenho método, né? A gente tem aqui fonte, a gente tem teoria, a gente tem investigação e a gente constrói narrativas que são qualificadas pelos nossos pares. Então, assim, finalizando aqui essa elucubração sobre a função da historiadora, sobre a função dos historiadores no geral, o Chinua Achebe, ele escreveu um livro lá em 1958, que é O Mundo se Despedaça, que faz parte, que é um dos maiores livros dele que ele menciona até aqui. E esse nome, A Pacificação das Tribos do Sul da Nigéria, é o nome do relatório. No livro da Chimamanda, no Historiador Obstinada, esse trecho que a gente leu, que fala, quando a menina chegou em casa e pegou o livro, e o livro era do mesmo nome do livro do Chinua Achebe. Isso é uma grande homenagem, isso mostra, né? Mostra essa conexão, mostra essa afinidade e também um alinhamento a essa compreensão eurocêntrica que a história tinha nos dois livros, nas duas fontes que a gente está usando aqui. E a Chimamanda depois, ela vai... a Chimamanda não, né? A Fabi Fuma, ela vai reescrever esse livro, né? Ela vai criar uma nova pesquisa e vai escrever um livro chamado Pacificando com Balas, uma história recuperada do sul da Nigéria, como uma forma de criar uma oposição, uma contranarrativa a esse livro que foi escrito, esse capítulo de livro que foi escrito pelo administrador colonial, tá? Então, pra gente concluir, eu perguntei como a literatura pode se tornar uma ferramenta para a historiografia nigeriana. Como? A partir do momento que a gente não lê um livro só, a gente lê mais de um, outros. A gente pode ler um só, mas nesse movimento que a gente faz de analisar diversas obras, então eu mostrei aqui para vocês o Chinua Achebe, o Wole Soyinka, a Chimamanda, os tomos do História Geral da África, os livros do Toyin Falola. Então, quando a gente pega essas pistas que a literatura nos deixa, nós conseguimos encontrar os aspectos que são concernentes aos processos, às questões políticas, às questões históricas, culturais,
que a Nigéria, e nesse caso, lembrando a vocês, essa Nigéria aí mais localizada na região Ibo, especialmente, ou na região Yorubá, região de Lagos, foi mais ou menos esse paralelo que a gente construiu aqui, são formas de a gente entender essa história, tá ok? Nós temos também agora a aula da professora Débora Frias, e recomendo aí que vocês façam suas anotações, depois, se tiverem dúvidas, entrem em contato. Foi uma satisfação poder dividir esse tempo com vocês. Sou muito grata pela escuta e temos mais histórias sobre a Nigéria. Qualquer coisa me chamem, podemos trocar mais, vai ser uma satisfação, tá ok? E até a próxima!